Bom, eu estou aqui para falar sobre o meu projeto, que foi financiado pela FAPEMIG, sobre a participação das proteínas de reparo de DNA nos mecanismos de indução de doenças neurodegenerativas e no envelhecimento. Esse projeto, ele foi conduzido no nosso laboratório, no nosso grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, no Departamento de Ciências Biológicas, junto aos programas de pós-graduação em Ciências Biológicas e Biotecnologia do NUPEB. No nosso grupo, a gente tem como objetivo principal, dentre todas as linhas de pesquisa que a gente desenvolve, entender os mecanismos de indução de danos de DNA, principalmente relacionados com o processo redox, que é o chamado estresse oxidativo. Nesse projeto em específico, que eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês, a gente quis entender se mecanismos de processos redox estão relacionados com a indução de danos de DNA, estão de fato associados com mecanismos de reparo de DNA que são acoplados ao reparo precisão de nucleotídeos, em que é uma via muito específica de reparo de DNA, em que remove lesões altamente distorsivas da hélice. Essas lesões que são muito distorsivas, elas induzem mecanismos de reparo, que são mecanismos muito complexos, mais de 30 proteínas envolvidas nesses processos, e mutações nessas proteínas que estão relacionadas com essas vias desenvolvem doenças que são autossômicas recessivas, mas também bastante desconhecidas, uma vez que os mecanismos pelas quais essas doenças se desenvolvem e as proteínas atuam ainda não são muito claros na literatura. Com isso, a gente focou nesse trabalho especificamente em duas proteínas, que são as proteínas CSA e CSB, que estão relacionadas com o entroncamento da via de reparo por excisão de nucleotídeos, que é acoplado à transcrição, então a transcrição de RNAs. O que tem de muito interessante nesse processo é que os pacientes que apresentam mutação nessas proteínas CSA e CSB, eles apresentam neurodegeneração precoce e envelhecimento, que são fenótipos clássicos relacionados a processos redox. E por isso, então, nosso grupo está associado e quis entender um pouco desses mecanismos. Nós, então, usamos modelos celulares e animais nocaute nessas proteínas, principalmente na proteína CSA, e modelos de fibroblastos, que são derivados de pacientes, doados de pacientes, para entender se mecanismos de processos redox, ou seja, oxidação de biomoléculas, oxidação de DNA, oxidação de proteína e de outras biomoléculas como carboidratos, lipídios, estão associados com o aparecimento dessas doenças, do desenvolvimento dessas doenças. Nesse caso específico das proteínas CSA e CSB, que são pacientes com a doença síndrome de Cochrane. O que nós observamos nesse nosso projeto até então é que, mesmo com a análise da literatura, de dados que a gente obteve na literatura, não é muito fácil associar processos redox com essa doença, uma vez que a gente tem ainda modelos muito falhos para o entendimento. Os camundongos não apresentam os fenótipos que eles deveriam apresentar, e as células também não apresentam um perfil muito claro de resposta celular em relação à indução de um processo redox nesses modelos. Com isso, uma das principais conclusões que a gente obteve nesse projeto, que está também colocada no artigo que a gente submeteu, está em fase de análise na revista Genetics and Molecular Biology, é que a gente precisa de modelos melhores para o estudo da síndrome de Cochrane e assim, então, tentar entender a relação de processos redox com doenças neurodegenerativas associadas com essa via específica. Além disso, a gente também desenvolveu uma ferramenta para auxiliar em algumas análises de transcriptômica e de proteômica que a gente realizou nesse projeto, uma ferramenta de bioinformática que está aberta, que foi publicada na revista Bioinformatics e que pode ser acessado. Eu vou colocar os links dessas publicações no final desse vídeo, na parte escrita desse vídeo, e quem quiser acessar está à disposição, que vai auxiliar e pode auxiliar outros usuários a fazer a análise de dados de transcriptoma ou de genômica comparativa, usando essa nossa ferramenta que a gente desenvolveu. Além disso, a gente tem outros dados e outras perspectivas desse projeto, que ainda estão em andamento, que surgiram como um braço das conclusões que a gente obteve nesse projeto, que são
o desenvolvimento de novos modelos celulares para o estudo da síndrome, que é um projeto baseado em CRISPR-Cas9, que está em desenvolvimento nesse momento por alunos do nosso grupo, além de a análise de outros marcadores CDOX, que a gente também está focado para tentar entender e estabelecer uma relação que ainda não existe na literatura sobre o processo CDOX e síndrome de Cockayne. Uma coisa que é muito interessante que vale destacar é que, como síndrome de Cockayne é uma doença que induz neurodegeneração e envelhecimento precoce em pacientes, o entendimento da síndrome de Cockayne e dos mecanismos associados à síndrome de Cockayne podem também auxiliar no entendimento do envelhecimento normal da população, uma vez que o perfil de envelhecimento dos pacientes é um perfil avançado de envelhecimento da população normal. Então, os nossos dados também podem contribuir nesse sentido, do entendimento melhor do envelhecimento das pessoas, do envelhecimento normal da população. É isso, muito obrigada. Até breve.